vagas e outras oportunidades, né? Mas vamos começar, são 7h35. Então, Silas, fica à vontade, a partir de agora, tua prestação. Beleza. E aí, galera, boa noite, pessoas queridas. Em tempos de pandemia, vamos aqui falar sobre algumas coisas interessantes também da nossa área. Meu nome é Silas Pedrosa, eu sou CTO na Capiba, assim como a Vinta, somos um estúdio de software também, e baseados em Recife. E é isto, vamos lá. Hoje eu vou falar de fake back-end. Essa palavra aí ficou um pouco sinistra, né? Nos últimos tempos a gente vem falando muito de fake news, são coisas negativas demais e tal, tem que ficar esperto. Mas fake back-end é uma coisa massa, principalmente para quem desenvolve web, aplicações de front-end robustas aí, com SPAs e tal. E vamos ver aonde isso vai levar a gente. Mas antes de dizer onde isso vai levar a gente, vamos olhar um pouquinho para o passado, para entender por que a gente está falando disso, né? Então, voltando lá nos tempos longínquos de 1995, o que tinha naquela época? Era isso, né? A web era tipo isso era o site do Jurassic Park. Olha só que interessante. Tinha muito pouco JavaScript nessa época, né? Era uma coisa bem estática, HTML, CSS, sem muito, né? E era isso, viemos daí. Isso aqui era o marketplace da época, de 1995, é meio que um classificados norueguês e tal. Então a web mudou bastante lá pra cá. Naquela época era isso que a gente tinha em mãos, né? A gente tinha PHP, ASP, né? E o mundo pedia mais da web, né? Eu acho que o pessoal sentia essa necessidade aí. Poxa, o pessoal tá começando a usar web, tá popularizando, a gente acha que poderia fazer mais, assim como a gente na época fazia nos desktops, né? E o mundo precisava. O que o mundo precisava, assim? O que o JavaScript podia resolver de problema no mundo? Também coisas dessa linha, né? Mas tinha mais coisa. O JavaScript podia entregar mais coisas, no fim das contas, né? E as coisas evoluíram. Ou talvez não tanto, mas evoluíram bastante. Hoje estamos em outro lugar, né? Mas ainda um pouquinho lá atrás, né? Perto de 95, ali uns 10 anos depois, elegeram o presidente Jânio Quadros, o famoso jQuery, lá perto de 2000, 2004 e tal. Então isso aí perdurou durante as nossas vidas muito tempo. Ainda hoje tem gente que usa, né? E o jQuery é aquela coisa, né? Então, vou contar um pouquinho como eu acho que aconteceu a origem dos frameworks que a gente usa. Isso é uma coisa totalmente da minha cabeça, assim como eu imagino que o pessoal que inventou o JavaScript, né, que o JavaScript não é aquela linguagem de programação tradicional, que se não tem aquelas coisas que se espera de uma linguagem de programação. JavaScript é uma coisa bem capciosa, vamos dizer assim, usando um eufemismo aí. Então, como é que foi? Eu acho que o pessoal se reuniu assim, né, lá perto de 2007, talvez, 2008, aí começaram a dizer, rapaz, o pessoal saiu para tomar uma cerveja, ou então uma droga talvez mais forte aí, né, porque JavaScript, para criar o JavaScript, você não, né, só com cerveja não dá. Então, o pessoal ficou, poxa, eu acho que o pessoal tá usando o JavaScript, esse negócio de JavaScript aí tá dando certo, esse negócio de web, tá todo mundo web agora, ninguém quer saber de desktop, então web é um negócio fácil, navegador é um negócio massa, vamos fazer alguma coisa a respeito disso. Aí teve um doidão lá na conversa que falou, rapaz, tem um filósofo grego que uma vez falou, se alguma coisa pode ser escrita em JavaScript, ela vai ser escrita em JavaScript. Isso, né? Muitos tempos atrás. Isso é uma brincadeira, na verdade isso foi Jeff Atwood, co-founder do Stack Overflow, que disse basicamente a mesma coisa, só que em inglês, né? E isso meio que se provou verdade, né? Tudo hoje que poderia ter sido feito com JavaScript terminou sendo, e se não foi ainda, já será. O JavaScript entrou até no back-end com Node.js, o JavaScript entrou nos desktops com Electron, muitos aplicativos que a gente usa hoje em dia estão sendo feitos aí com JavaScript na plataforma Electron, então meio que se tornou verdade. Aí teve um cara um pouco menos doidão, ou talvez mais, que disse, meu irmão, vamos fazer um negócio massa, pô, vamos pegar padrões de projetos que o pessoal já estudou, que o pessoal já concebeu, que estão aí há muito tempo, e vamos usar esses padrões de projeto
para entregar um monte de coisa massa que está ali dentro do âmbito do JavaScript, né? Fizeram o JavaScript tão doidão, mas dá para a gente organizar a parada, dá para a gente pensar em UI, né? JavaScript ele surgiu para tratar de UI, tratar eventos de UI, controlar a UI, fazer animação, mudar uma coisa de um lugar para o outro, arrastar cardzinho do Trello daqui para lá, fazer uma bolinha ficar verde, ficar vermelha, tudo isso. Então vamos pensar num padrão de projeto aí que entregue facilidade para a gente construir UIs e UX boa, né? Muito massa. O JavaScript tem, por sua natureza, um fluxo assíncrono, né? de programação. Então ele é baseado num event loop, né? Tem um loop lá de eventos que ficam rolando o tempo todo e sempre tendo que ser reativo apesar desses, né, a partir desses eventos. O JavaScript é single thread, então se você está processando um evento, nada pode interromper ele. A gente também tem que pensar que a gente não pode bloquear a UI, então a gente tem que pensar em non-blocking. Então tem todos esses conceitos aí que a gente pode organizar. O Doidão estava falando na época, vamos organizar isso, vamos entregar um negócio para a galera aí. Não. O cara, outra pessoa chegou e disse, rapaz, o pessoal está usando jQuery. Os caras têm um negocinho na mão ali, é muito fácil fazer as coisas. JavaScript realmente nessa época, e até bem pouco tempo atrás, por muita gente mal era visto como uma linguagem de programação. O JavaScript é aquele trechozinho de JavaScript que você copia e cola no seu HTML, ele vai rodar, vai fazer uma coisa mágica lá e vai resolver um probleminha. Aí você quer resolver o probleminha, você joga lá. Aí resolver outro, joga aqui e já tá um causando problema no outro e ninguém entende mais nada. Mas com o passar do tempo foi assim JavaScript. Até porque quando a pessoa vinha toda bem intencionada, vou aprender JavaScript, aí o cara começa a ver aquelas historinhas do igual igual, meu amigo, o cara desiste rapidíssimo, né? O cara começa um em string é igual a um número, que aí começa a complicar, o cara termina com none, né? Not a number igual a not a number é falso. Então, velho, o cara igual a ele mesmo, às vezes é falso. Então, o JavaScript é complicado. E aí o Doidão tava dizendo lá, meu irmão, não vai dar certo esse negócio de fazer o negócio certo em JavaScript. JavaScript é doido, a gente tem que trazer a galera de volta aí do jQuery, dessas coisas malucas. Vamos entregar para eles o caminho para os céus. Vamos entregar o caminho para a salvação. E o que era essa salvação nessa época? Eram os frameworks, né? A galera disse, vamos entregar aqui uma solução completa, véio. É arquitetura, é o state management, é controle das rotas, é controle da UI, é two-way binding, não tem esse negócio de jQuery de ficar indo lá e os caras vão mudar, não, vai ser certinho, tudo de um jeito aqui pronto. E aí alguém perguntou, alguém muito sábio na época perguntou, mas e a biblioteca? Será que quando a gente fizer um framework, aí vai chegar alguém, vai fazer uma biblioteca para esse framework, aí alguém faz outro? Aí, não, cara, não, pô, vai ser só o da gente, o framework da gente vai dar certo, todo mundo vai usar para sempre e só vai se fazer biblioteca para esse framework e tudo vai ser massa, a colaboração vai ser dentro do framework. Só que isso aconteceu em 87 lugares do mundo ao mesmo tempo e aí hoje a gente já tem 349 mil frameworks de JavaScript, né? Isso antes do coronavírus. Hoje em dia eu já não sei mais quanto restaram, mas ainda é muita coisa que está por aí. E naquela época, lá em 2010, ó, apareceu Backbone, Knockout, AngularJS, aí um pouquinho depois de 2011 apareceu o Ember. Eu cheguei a mexer com AngularJS, com Ember, né? Caí nessa e aí matar a tecnologia, hoje é outra coisa, mas acho que tem que estar preparado para tudo. Né? Apego zero. Isso aí é bom, eu trabalho na terapia. Então, vamos fazer aqui um resumo da ópera, dessa história aí, porque eu estou falando disso. Né, de 90 a 95 a gente tem lá HTML, CSS, JavaScript, bem básico, quase nada. Ali no fim do século passado o pessoal começou a padronizar e fazer um esforço. Em 2004, né, 2005 a galera começa realmente a conseguir cumprir essa especificação da W3C, nasce o jQuery, né, eu avisei. Aí depois, em 2010, 2015, começam a nascer os frameworks, ali em 2010, né, Backbone, Angular e tal, e depois, lá de 2014, vem React, né? Depois vem a segunda versão do Angular, o Vue, o HTML5 apareceu, e de 2016 para cá, bem coisas mais novas, né? A gente já está falando de GraphQL, a gente vem falando bastante de RESTful, esse conceito já está bem mais solidificado, e aparecem umas coisas novas aí, né? De Gatsby, né? Então, JavaScript é muito pulsante, e está sempre aí aparecendo coisas novas, né? Mas para que servem esses frameworks? Esses frameworks surgiram para a gente fazer SPAs, né? Single Page Applications, que não é o intuito da palestra comparar SPA com MPA, né? O Multi-Page Application, que às vezes eu chamo de
né? Aquela página mais estática, né? Que é o back-end que serve, o back-end que constrói tudo e tal. E não é muito o meu intuito comparar essas coisas, mas SPA se usa muito, cresceu muito. A estrutura das aplicações hoje web estão sim concentrando muito mais lógica e complexidade no front-end, né? O back-end passa a ser um repositório de dados, então o front-end o cliente só consome lá do servidor, né? Via REST, via GraphQL. Então é isso que a gente usa, né? E SPA parece ser essa maravilha toda, né? Que evoluiu, tem frameworks maravilhosos fazendo aí, mas o céu não é tão perto, né? Não mesmo. E aí, o que é que está por trás de toda essa complexidade das SPAs? Tem muita coisa a se pensar. Os frameworks, principalmente uns mais do que outros, né? O Angular muito mais, né? Opinionado, vamos chamar assim, do que o React, por exemplo, mas ainda assim, ele não resolve tudo, né? Também seria impossível, acredito eu, né? Um framework resolver todos os problemas, a não ser que fosse uma coisa muito específica de um domínio ali, né? Então tem uma série de coisas que a gente tem que se preocupar, né, na SPA. Então, por exemplo, autenticação, você vai usar a JWT, você vai usar um token no back-end que guarda na tabela do usuário, né? Como é que é? Você vai guardar no local storage, vai ser cookie. A gente precisa de rotas, né? Uma aplicação front-end normalmente tem um conteúdo hierárquico, né? Imagina aqui que eu estou fazendo uma aplicação para uma escola, tem a lista de alunos. E aí na tabela de alunos eu quero clicar no aluno e depois ver as informações do aluno. Então no Trello você tem a lista lá com todos os seus boards, aí você clica no board, você entra e visualiza o board. Depois você pode clicar no card, visualizar o card. Então existe uma hierarquia de informação, né, de fluxo e de telas ali. Então como é que você vai organizar isso? Tem que ter um roteador no front, né? Uma coisa que se fala bastante hoje em dia de arquitetura, de state management, né, gerenciamento do estado da sua aplicação. Se alguém tem dúvida que é estado, pensa numa aplicação básica ali de um contador que você aperta no botão para somar ou no botão para diminuir. Então se você começa no zero, vai 1, 2, 1, 0, menos 1, o conteúdo ali do contador, o número, é o estado da sua aplicação, né? Então, numa aplicação de uma escola, numa lista de usuários, de uma lista de alunos, a lista de alunos que está sendo mostrada é também o estado da aplicação. Se a requisição que você fez para o back-end ainda está em progresso e você quer mostrar um loading ali, isso é o estado da aplicação. Se retornou um erro e você mostrou o erro, isso também é o estado da aplicação. Então existem diversas formas aí de resolver, né? Primeiro aqui a gente vê o block, que está sendo muito falado no Flutter. A gente vê uma árvore de componentes que já linka muito mais com a filosofia do React, mas que o Angular também trouxe muita coisa agora dos componentes, o Vue, e basicamente qualquer um framework grande aí, todo mundo está pensando em componentização das coisas, né? Para a gente poder modularizar, para a gente poder reutilizar, compartilhar e tudo mais. Então a gente fala de Redux também no React, né? Que vem resolver o problema de comunicação entre os componentes, né? Que o fluxo normalmente é unidirecional, o Angular ainda permite você emitir eventos para cima, e aí o React vem, né, do lado dessa árvore de componentes para fazer essa comunicação, né, única via Redux. Então aí tem um pouquinho também de MVC, do Angular 1, que o Angular não é bem MVC, mas parece, no fim das contas, né, tudo parecido. Falando um pouco mais de componentização, vem aqui os Web Components, né, que é um padrão, especificação relativamente nova aí, e tem muitas bibliotecas, muitas ferramentas que ajudam você a criar e manter o Web Components, né? Tem uma questão de performance bem interessante, tem uma questão de se dissociar um pouco de frameworks e ficar um pouco mais nativo, já que o JavaScript vem evoluindo tanto, né? A especificação do JavaScript agora eu acho que está começando a acompanhar o desejo da galera que desenvolve para JavaScript e tal. Então você vê aqui Svelte, Polymer, Stencil, muita coisa legal. Tem o front do front, né? Porque quando a gente fala de framework, todo o gerenciamento de estado e tal, parece que tem um back no front, que é quem vai guardar os seus dados, quem vai operar em cima dos dados e tal, mas também tem o front do front. CSS é aquela coisa que o pessoal deixa por último normalmente, né? Até no seu próprio aprendizado, quanto na organização do projeto. Então o desenvolvedor que está lá pensando em gerenciamento de estado, de requisições, de arquitetura, normalmente, pelo que eu vi pelo menos, tem pouca propensão a parar e pensar e planejar no CSS. Então vem essas arquiteturas aqui propor, né, organizações de código e arquivos e lógica semântica de CSS, né? Tem o BEM,
tem o CSS, tem o Smart CSS, eu adorei mesmo esse lineadorzinho aqui, eu não sabia que era isso, achei massinha. Mas enfim, tem essa galera aí fazendo tudo isso. E aí é uma questão de arquitetura, meio que para você chegar e montar como é que você vai fazer a parada toda e organizar. E tem uma galera que já diz, meu irmão, se preocupe com isso, não, eu vou resolver aqui para você e tal. Então tem o Bootstrap, tem o Semantic UI, tem o Primer do GitHub. Então tudo coisa de muita qualidade mesmo, você pode operar em cima e entregar muita coisa legal. Então tem um monte de coisa para decidir, veja aí, né? E chegamos onde é o objetivo dessa palestra, né? Foi com uma conversação de água da gota até agora, mas vamos chegar. Então é isso aí, comunicação com a API. Isso pode ser uma coisa extremamente complicada, porque de onde vem os dados de uma aplicação web? Vem de algum lugar externo, né? Você normalmente, tradicionalmente, usa HTTP para conseguir esses dados, né? Tem WebSockets, tem algumas outras coisas, mas é basicamente isso aí. Então a sua API vai ter um caráter REST, vai ter um caráter GraphQL, decida. Por baixo dessas coisas, tem aí onde a gente vai entrar e mexer, que é, para fazer tudo isso acontecer, você precisa de Ajax, né? Que antigamente só tinha o XML HTTP request, que quem já montou um código para fazer uma requisição daquilo, pelo amor de Jeová, é complicado. Então surgiu aí o Fetch, né? Uma coisa bem mais interessante, baseada em Promise, que dá uma API bem legal para você. Mas vamos agora, isso aí tudo que eu falei é o que mais ou menos você precisa para montar uma SPA, tomar essas decisões aí para montar uma SPA. Claro que pode ter muito mais coisa, mas no básico é isso. E agora a gente vai falar um pouquinho de vida real, né? Quando eu falo vida real, são problemas que eu observei, que eu vi, que eu enfrentei, né? Não são problemas lá tão graves, mas podem complicar a sua vida. E se você resolver de uma forma interessante, você pode ganhar nessa história. Que, veja só o problema, tem um projeto novo ou uma feature nova, e aí você tem que escolher a tecnologia que você vai fazer esse projeto e tal. Então lá na Capiba a gente trabalha muito com SPA e API, não é exclusivo isso, porque cada aplicação tem o seu contexto, vai ter a ferramenta ideal para você resolver o problema. Tudo isso que a gente fala são nada mais nada menos que ferramentas. Então a gente escolhe muito SPA e fazer uma API no back, né? Então tinha uma pessoa disponível para o front-end e não tinha ninguém disponível para o back-end. Aí eu cheguei pro cara do front, e aí bicho, tudo se enrola ali no back-end, aí o cara, rapaz... Aí quando o cara já começa, rapaz, já vi, não vai rolar, né? Então o cara seria improdutivo fazendo back-end. Então deixa o cara fazendo o que ele é bom, deixa a pessoa fazendo a coisa onde ela é boa. E aí o que a gente fez? Eu disse, então começa aí a fazer o front mesmo assim, mesmo sem ter API, mesmo sem ter back. E daqui a 3 semanas, 4 semanas, a pessoa do back entra e a gente continua o projeto. Então, o que a pessoa do front pensou? Eu vou fazer UI, né? Vou montar todo o HTML, CSS, estruturar tudo e fazer a navegação. Tudo de dado estático no HTML, né? E aí, qual é a vantagem disso? O cliente fica feliz em receber uma entrega dessa, porque o designer, claro, ele entrega um protótipo navegável. O fim do trabalho do designer é esse protótipo navegável, iterado com o cliente, depois que ele aprova e tal. Mas vai ficar feliz, pô, o cliente vai lá, vai navegar, vai sentir, mas ainda não é muito diferente do que ele via no protótipo navegável. Então, o que a gente precisaria, né? Isso pode levar a feedbacks mais genuínos do cliente, é claro, porque ele vai estar entrando num site, vai estar catucando e tal. E aí, se a gente perceber alguma alteração aí de requisito, alguma coisa que não foi bem especificada, é a hora ideal, porque o cara do back-end não começou a construir, então é a hora de identificar essas coisas para refazer bem. Então, é bom, mas falta algo ainda nisso, né? Porque a gente na Capiba tem um foco muito grande em design, em se preocupar com UI, com UX principalmente. Então, a gente sabe que o app, ele tem que ser reativo. A gente tem sempre que dar uma resposta, um feedback ao usuário. Se ele está carregando dados, eu tenho que mostrar um load, eu tenho que mostrar que ele está carregando dados, eu tenho que fazer ele sentir que ele está esperando alguma coisa ali que é rápida e tal. Se acontece um erro, eu preciso mostrar para o usuário, preciso dar um feedback. Eu preciso fazer persistência de dados, ou seja, se o usuário está testando, está homologando sua aplicação e tal, ele quer entrar, tem um form, ele espera que se ele fizer o form e submeter, quando ele for para a listagem, quando ele for para a tabela relacionada àquele form, ele vai ver aquilo que ele acabou
de cadastrar. Se ele deletar uma coisa, que suma dali da visualização dele. Se tem uma lista, que ele possa filtrar de acordo com os filtros esperados, né? Então, quando o cliente se depara com um sistema que está construído assim, ele consegue avançar ainda mais nos feedbacks. E uma coisa que a gente aprendeu é que a etapa final de feedback é quando vai para o mercado, clientes de verdade, usuários usam e eles vão ver problemas. Uma etapa antes disso é quando o cliente, dentro lá ainda da empresa dele, do negócio dele, antes de ir para o mercado, ele está mexendo num software que já funciona, que já dá resposta para ele. Aí é a etapa final de validação com o cliente de verdade, né? O protótipo é legal, mas não é tão interativo. E a gente pode construir uma interface interativa, uma interface real, com persistência de dados, com feedback para o usuário, mesmo sem ter API. A gente consegue fazer isso sem tanto esforço assim. Como é que a gente pode fazer? A primeira abordagem é você chegar no HTML e colocar os dados lá. Se é uma tabela, você vai fazer no HTML declarar cada table row com os dados. Você pode fazer o HTML e dizer, beleza, HTML, você vai receber aqui uma lista, por exemplo, de alunos e você vai mostrar. Então, o HTML, a view, já está preparada para a versão final, onde ela só vai receber uma lista com models que você vai definir. E aí, onde você define esses models? No seu controller, o component, né? E aí você chega e declara lá, você declara a sua classezinha, a interface do model, instancia eles e só passa para o HTML. Massa! Mas ainda assim o seu componente está com um código que é irreal. Ele não vai existir, aquela parte de declarar aqueles componentes, aqueles models. E também vai ser difícil você trabalhar a persistência de dados, né? Deleção, criação. Então a gente precisa colocar isso em outro lugar. Então a gente pode tirar do componente e colocar no serviço que vai fazer a requisição com o back-end. Então o teu componente já está fazendo, já está chamando o serviço que vai fazer a requisição. Então a view já está preparada para a versão final, o componente já está preparado para a versão final, o que falta é o serviço estar preparado para a versão final. Para a gente fazer esse mock, agora a gente precisa alterar o serviço e ao invés de ele realmente chamar o HTTP, o Axios, o Fetch, ele vai só simplesmente retornar um resultado ali, que está hard-coded. Então ainda é um código irreal. E você pode partir para eliminar esses códigos irreais e tratar isso em outra camada. Ou seja, você deixa o service chamar o HTTP, o Axios, o Fetch, o XML HTTP Request, né? Cada um tem o seu gosto. Então, pode chamar. Mas aí, o que você precisa fazer? Você precisa fazer um interceptor. Você tem que interceptar toda a requisição HTTP que sai da sua aplicação e tratar ela. Mas aí não é tão simples, porque você tem que tratar até a URL que está sendo passada nessa requisição. E aí, dependendo da URL, você vai acessar um módulo, vai acessar outro, vai fazer esse efeito colateral. Então, ainda pode ser difícil, dá trabalho. Já fizemos isso, fazíamos isso até bem pouco tempo atrás, mas dá um pouquinho de trabalho. E aí é onde a gente entra a intenção dessa palestra, que é falar sobre o Mirage.js. Isso é quase mágico. A primeira vez que eu vi assim foi uma sensação incrível, incrível. De cara, é um problema grande que a gente tem e a gente vai resolver de uma forma muito, muito massa. Então, esse aqui é a página do Mirage, né? Build complete front-end features even if your API doesn't exist. Então, mesmo que a sua API não exista ainda, você pode criar, desenvolver, construir features e projetos inteiros reais, com feedbacks reais para o usuário, com um fluxo de usabilidade perfeito, assim como vai ser no final. Ainda criar testes muito potentes e tal, como diz aqui o testemunho de Jamie White, do Heroku, que diz que usa essa ferramenta desde 2015 e tal, e ele gosta muito para implementar casos de uso em testes, né? Então tem um caso de uso, ele pega e implementa no teste. Por quê? Vocês vão ver, a gente pode, para cada caso de teste, definir muito rapidamente qual é o estado da nossa API, né, fake, qual é o estado do nosso back-end, que vai servir exatamente para aquele caso de teste, para a gente testar uma feature específica. E a gente não vai precisar ficar se preocupando em mocar isso nos testes ou controlar a minha base de dados antes de rodar o teste. Tem umas facilidades muito legais. Então, fazendo fake back-end com o Mirage.js, a gente pode
criar rotas que tratam as requisições HTTP. É quase como se fosse um código mesmo de back-end lá no front, mas com muito menos preocupação, porque né, é uma coisa só fake ali para você testar, para você desenvolver. Então é muito mais relaxado e ele tem vários helpers que ajudam você a escrever código muito fácil, implementar algumas coisas. Então ele contém um banco de dados com um ORMzinho para você, definição de relacionamentos, para você criar e manipular seus dados. Ele provê factories para você criar dados de uma forma muito simples, de acordo com casos de uso específicos também. Tem serializers, se você usa JSON API, se você usa o Django REST, se você usa o Active Model, ele já facilita bastante para você. Então vamos falar um pouquinho de rotas. Tem uma rota simples aqui de getAll. Esse aqui já é um código do Mirage, certo? Tem um arquivo desse que vai estar no seu projeto, você vai dar um new server e aí você vai definir as suas rotas. Né? Essa primeira rota aqui, ele está dizendo que é um get. Quando você fizer um get em /movies, ele vai retornar a lista de movies aqui, a lista de filmes. Desse jeitinho, é simples assim. Então quando sua aplicação SPA fizer a requisição HTTP mesmo, usando HTTP mesmo, o serviço mesmo de HTTP, ou o FET, o Axios, o XML HTTP Request, com a URL /movies, ele vai cair aqui, vai retornar isso. Você pode até configurar um delay depois, então você testa realmente o loading, você testa a performance e o comportamento da aplicação com internets lentas. Então é simples assim. Isso aqui é um post onde ele só dá um passe no body da requisição que chega, né, transforma para JSON, atribui um ID que não é necessário, ele atribui sozinho e cria. Né? Aqui ele não está persistindo, ele está só retornando, mas também é simples assim, vocês vão ver. Aqui um caso de delete simples, onde ele dá um fake e retorna uma resposta com erro, né, para você também preparar sua aplicação para casos de erro. E ele também pode fazer rotas mais complexas, rotas dinâmicas. Por exemplo, para iniciar essa parte de rotas dinâmicas, a gente vai mexer muito com o banco de dados, a gente precisa declarar um model. Então vocês veem aí, logo depois do new server, a declaração dos models. Então você só precisa dizer que o nome da chave é movie, ele já entende que o nome é movie, que o plural é movies, que já é um model, e tudo vai funcionar quase da mesma forma, mas vai permitir a gente fazer outras coisas. Por exemplo, para a gente melhorar a função getAll, o endpoint getAll, antes a gente fazia isso aqui, deixa eu voltar para vocês, antes a gente fazia isso aqui, retornava os dados crus. Agora a gente vai ir lá no esquema, pegar movies, porque ele sabe que é movies, porque lá a gente declarou com o nome movie, então ele sabe que é o plural, e .all, e aí ele retorna todos os movies que tem no seu banco de dados lá. Aqui ele está mostrando como fazer seeds de forma simples e trivial, né? Ele espera uma funçãozinha seeds lá, onde você pode chamar o server, dá um create, diz qual a entidade que você quer, que é movie, e passa os dados que você quer que crie. Então, é nesse seed onde a gente pode manipular e criar casos de teste específicos, criar sua aplicação com um estado específico para testar coisas específicas que você está desenvolvendo. Então, no fim das contas, as nossas rotas dinâmicas, bem RESTful, né, são essas aqui. Vamos olhar uma a uma. Essa primeira é o /movies aí, ele retorna todos os movies que tem no banco de dados. A segunda, ele recebe um ID. Então ele pega o ID dos parâmetros e vai buscar no banco de dados aquele movie. Então está reproduzindo muito bem o estado do banco de dados, está reproduzindo muito bem o comportamento que se espera da SPA. Então quando o seu cliente for testar e está na tabela, ele apertar para visualizar um item da tabela, vai ser esse item que vai ser retornado, porque está, né, ligado pelo ID. Depois a gente vê o post de movies. E aí, bem simples, ele só dá um passe JSON, chega lá, esquema, movies, create, e passa os atributos, cria lá. O patch, mesma coisa, o delete, bem na mesma linha. Então, aqui você tem a possibilidade até de operar sobre isso, né? De gerar efeitos colaterais, de manipular, de fazer validações e retornar erros. Então, você também valida o seu form, se ele está pegando os erros de maneira legal. Então, isso aqui é genial. E aí, ao invés de você escrever isso, porque isso aqui é um comportamento bem padrão mesmo, você pode simplesmente escrever isso aqui. São atalhos muito interessantes que já cumprem
o que você espera. E aí tem um atalho mais rochedo que tem, que é esse resource. Quando você bota o seu resource context, ele já instancia todas essas rotas que são o padrão, que na maioria das vezes vai estar tranquilo para você, vai ser de boa. Se você precisar de uma coisa mais complexa, você vai, define a rota e define o comportamento padrão dela. Então, falando um pouquinho mais de factories, que esse é uma feature muito boa do Mirage e Traits também, a gente vê aqui uma factory simples, voltamos a um estado mais simples do nosso server, você vê lá os models lá em cima e as factories, né? Então na factory a gente só define, quando eu for criar um movie, eu já quero que o título dele, o title dele, seja movie title. Então lá embaixo no seed, quando eu for criar um movie, eu não preciso passar nada, porque a factory já disse que eu vou sempre criar com title com essa string aqui. E aí quando você chama dessa forma, o banco de dados dump está aí embaixo, e é isso bem o que você espera. O ID ele colocou sozinho e o title ficou o que estava lá fixo no factories. Mas e se você quiser rebuscar ainda mais aí um pouquinho? Você pode fazer uma factory com um campo um pouquinho mais maroto. Então lá na factory, no nome do campo, você recebe o index, que ele guarda um index, né, auto-incrementável de toda a entidade daquela entidade, toda instância daquela entidade que foi criada. E aí você pode sair criando, né, dados como movie 1, movie 2, movie 3, movie 4, só passando o i lá. Você pode incrementar e usar o faker. Pensem aí, faker é muito legal, eu já usei na época do Rails, então pode ter para outras tecnologias aí, indico bastante para você brincar de factory de uma maneira mais legal e mais real também. Para o cliente, isso faz muita diferença. Então aqui, nessa factory, o title fica igual da outra vez, né? Só o movie e o index, e depois vem o release date, que aí no release date você pega o faker e ele tem um atributozinho lá, date, e aí você pega uma data do passado, né? Para ficar real, vai que esse release date tem que ser do passado. Se for uma data do futuro, ele também vai deixar você pegar uma data do futuro. Então, é massa. Aqui no gênero, no final, ele pega um índice aleatório aí, pega alguma coisa dentro de um array que ele criou e retorna. Então, as factories são bem poderosas e podem te ajudar a criar dados muito reais. E isso faz muita diferença para o cliente, principalmente para o cliente que não é de tecnologia, quando ele está homologando, quando ele está testando o produto que você está construindo para ele. E aí, as factories permitem até você manipular relacionamentos. Ou seja, ele faz aqui um movie e um director, né, o filme e o diretor, e ele primeiro cria um diretor, e aí depois ele associa o diretor ao filme. E isso você já imagina que você pode, né, enlouquecer com isso aqui, factory com relacionamento encadeado. Então, toda vez que eu criar um ator, eu vou criar uma lista de movies, uma lista de filmes, usando a função do create list, que vem do server. E você diz só quantos movies você quer. Aí ele roda lá na factory e se resolve sozinho. E aí, go nuts, velho. Você pode fazer relacionamentos encadeados o quanto você quiser. Aqui, toda vez que eu criar um usuário, ele vai criar 10 posts para aquele usuário e para cada post daquele usuário, ele vai criar 5 comentários. Então, fica uma coisa extremamente real, extremamente próxima da realidade. Então, quando o pessoal for testar, é muito ganho que se tem. E aí, o Factory ainda permite você criar um trigger, um callback aí. Então, depois que você criar, né, o after create, depois que você cria uma entidade, você consegue manipular. Então aqui ele está querendo garantir que toda vez que eu criar um post de blog, né, o caso tradicional do blog, tem um usuário que criou o post, toda vez que você criar um post, ele vai ver, esse post que eu criei já tem um usuário nele, se não tiver, eu vou criar o usuário e colocar lá dentro. Para quê? Para que você sempre tenha dados válidos, sempre tenha dados que faz sentido você tratar na sua view. Nesse caso aqui, a gente está assumindo que o back-end, o banco de dados, não permite um post sem usuário, não permite um post sem autor. Se caso faça sentido para você ter esse controle, eu quero testar situações irreais, situações esdrúxulas, em que o back-end vai cometer um erro, vai vir um dado estranho, errado, tem os traits que podem te ajudar bastante nisso aí. O trait ele serve tanto para agrupar campos. Então aqui você vê um caso simples de factory, né, para um post de blog. Tem o trait published. Então toda vez que eu chamar o trait published, ele vai colocar um atributo true no isPublished e ele vai pegar o atributo published at e colocar uma data lá. Você podia usar o faker aqui também para ficar mais real ainda, né? Então como é que você chama, como é que você usa um trait? Aqui quando eu criar um post, eu passo
como segundo parâmetro aí a string do trait que eu quero. Então eu estou dizendo, ó, pega o trait published e aplica nesse post que eu estou criando. Aí ele vai pegar aqueles dois atributos e colocar aí. E aí depois você pode começar a combinar traits com after create, com relacionamentos. Então, por exemplo, aqui a gente está querendo criar um post com comentários, with comments. Então toda vez que você for criar um post e disser with comments, você já vai se ligar, pô, eu vou criar um post que já vai vir com comentários. Então como é que esse trait funciona? After create, né? Depois de criar um post, você vai criar uma lista de comentários, como ele está mostrando aí, server create list comment, com 3 comentários, né? Com esse post que acabou de ser criado, que você pegou aí no hook do after create. Então isso aqui dá para passar dias e dias só brincando disso. E aí também tem um atalhozinho para o que a gente acabou de fazer, você já coloca o association, e aí ele já entende o belongs to, has many, e já faz as coisas funcionarem. Então vou mostrar para vocês aqui como foi que eu brinquei um pouquinho com o Mirage. Deixa eu só arrastar a minha tela aqui. Opa. Ó, eu não uso o Dark Mode, podem me julgar à vontade. O Dark Mode faz o efeito contrário, velho, ele cansa a minha vista, não sei como. Eu tenho um coronavírus no olho, né, velho? É alguma coisa assim. Então, o que que a gente faz? O que que eu fiz aqui? Eu criei uma aplicação Angular, certo? Que é o que eu estou mais com prática aí, vamos dizer. E vou pegar aqui o browser também. Só um minutinho, galera. Tá. Essa é a aplicação que eu fiz. Vê só, é uma aplicação simples de criar reuniões e pautas para reuniões. Então eu tenho meetings, que são as reuniões, e eu tenho os subjects, que são as pautas, os assuntos que eu quero criar nas reuniões. Então, vê só, essa aqui é uma listagem simples. Para cada reunião eu tenho aqui a data onde ela vai ocorrer, o número de assuntos da pauta, a descrição e o status. Se a reunião já está aberta ou se ela já terminou, se ela está fechada, né? Se eu clicar numa reunião, eu vejo a pauta dela, eu vejo a lista de assuntos. Tá? Ó, eu usei o Bootstrap aqui rapidinho também, podem me jogar à vontade aí, viu? Beleza? Então, aqui eu posso filtrar minhas reuniões, né? Passando algum string, ele vai fazer uma busca textual, de verdade, eu vejo que tem loading, viu? Então, aqui eu posso filtrar pelo status, então eu posso pegar somente as que estão abertas, aqui. Somente as que estão fechadas, meu irmão, funcionando aí com loading. Quer ver que eu vou paginar? Vê só, vou botar aqui para pegar todas e eu vou paginar. Paginei, você pode tirar print aí e ver que o conteúdo é diferente. Pode ver aí. Então, estou paginando aqui, estou de boa, vou de uma página para outra. Se eu quiser, eu crio uma nova meeting aqui. Então, vamos ver, ó. Front.js e aí subjects. Uma pauta que toda reunião tem, né? Toda reunião tem a pauta, né? Tem que ver isso aí. Então, beleza, vamos criar. Criei aqui com loading. Apareceu aqui. Tá vendo? Não estou mentindo, tá? Aqui o mid tá aqui. Isso aqui, para qualquer pessoa que nunca tenha ouvido falar disso, vai dizer, beleza, tem uma API funcionando aqui. E não tem uma API funcionando aqui. Tá tudo no Mirage.js. Então, veja só, eu consigo fazer uma listagem, eu consigo fazer paginação, eu consigo fazer filtro, né? Quando eu for criar uma nova meeting, uma nova reunião, ele vai me retornar um erro aqui dizendo, ó, description cannot be blank, eu não posso deixar a descrição em branco. E se eu colocar uma data muito estranha aqui, tipo ano 980, e salvar, ele deveria me retornar uma data inválida. Então até erro eu estou retornando, até validação eu estou fazendo. Se você ver aqui do lado, ó, o Mirage Log está vindo a requisição 406, né, que representa um not acceptable, que, né, deve vir erros de forma e tudo mais. Então, tudo massa, tudo funcionando, sem nenhuma linha de código de back-end. Isso eu estou dizendo, vamos sempre fazer assim, deixa para o back-end entrar só depois. Isso é muito relativo, isso vai da dinâmica do cliente, dinâmica da empresa, mas tem ganhos fazendo isso. Né? Você consegue, se o cliente pega isso aqui para avaliar, para testar, com certeza isso aqui é uma sensação 98% semelhante se fosse com uma API de verdade acontecendo, que é onde ocorre as mudanças de requisitos, os problemas,
a lembrança de que tem uma parte do problema ali a ser resolvida também, que é extremamente importante, né? Sempre tem. Então isso aqui, como fase de validação, como protótipo de altíssima fidelidade, é massa. E isso também, se você encaixar isso no seu relacionamento com o cliente, é massa, porque o pessoal do back-end, quando for fazer, ele vai fazer de uma vez só. Todos os requisitos, né, no caso ideal, teriam sido elicitados e pós-elicitados e reelicitados aqui nessa fase. Então o back-end vai, faz e coda de uma vez só. E também pode servir para simplesmente apagar um incêndio, né? Você vai lá, tem que fazer o projeto, só tem a pessoa do front, o back-end não está pronto. Então vamos começar, vamos entregar e depois o back-end entra e conclui, né? Então só mostrando um pouquinho para vocês, um tiquinho de nada só de código envolvido nisso, eu queria mostrar o código do server que eu fiz aqui. Então nesse server, tá bem, deixa eu aumentar aqui. Então, nesse server, eu separei tudo. Então, se você ver aqui na minha pasta, eu tenho um server, eu tenho uma entidade de meetings e tenho uma entidade de subjects. E aí, em cada entidade dessa, eu faço os arquivos separados. Um arquivo para factory, um arquivo para model, um arquivo para as rotas, para os seeds, para os serializers. Então, no arquivo de server, eu simplesmente referencio, né? E aqui no serializers, eu só referencio. Eu tenho aqui um meeting e eu busco lá o meeting serializer, o model, eu pego um meeting aqui, factories, eu chamo meetings factory, e aqui nas rotas eu simplesmente monto as rotas dos meetings. A parte interessante é a parte de rotas de serializers, ou de factories, que eu mostro aqui rapidinho. Nas rotas aqui, o que eu consigo fazer? Na hora de dar um get no meetings, que é uma listagem, então eu consigo eu pego a página que está vindo a requisição, eu pego o tamanho da página, eu pego um termo de busca, eu pego o status, se eu estou filtrando por status, e aí aqui eu faço a requisição pelo RM, né? Eu dou esquema, meetings, pego todos, e aí eu filtro na mão mesmo, porque isso aqui não é back-end, precisa de performance e tal, então a gente filtra na mão mesmo, então eu faço um filtro fazendo a minha filtragem pelo full text search, né? Que a gente busca lá pelo texto, filtrando por status, depois eu ordeno do jeito que eu quiser e eu dou um slice para retornar só aquela página. Então isso aqui pode parecer uma coisa muito complicada, mas rapidinho você cria helpers assim para te ajudar e aí de um projeto para o outro você não precisa mais implementar. E a melhor parte da filosofia é, aqui você só faz o necessário, somente o necessário. Então quando você precisa daquela feature, você vai, se preocupe em resolver ela e você pode resolver de uma forma bem rápida, simples e meio porca mesmo. Por quê? Porque você está fazendo isso de maneira fake, o back-end vai existir lá no futuro. Isso aqui é só para você, né, continuar desenvolvendo sem precisar do back-end estar pronto. E aqui a parte de post, que é só um pouquinho maior porque eu tenho validações a fazer, né? Então veja aqui, ó, se o description está null, se ele está em branco. Eu vejo aqui as datas, né? Se está meio invado aqui com 100 anos de diferença, sei lá. Retorno o erro 406 aqui manualmente, os erros manualmente, mas não tem bronca, né? A gente só pega e repassa. E aqui também tem uma coisa mais complicada ainda, que quando eu crio um meeting, eu crio os subjects já juntos. Não sei se vocês viram lá, mas eu posso adicionar subjects aqui, ó. Então eu crio vários de uma vez. Aí vocês vão ver criando aqui, ó, o novo. Meu irmão tá criando, vai. Aqui, eita. Ah, esse segundo aqui, meu, que susto, velho. Pô, meu live coding aqui, doido. Live coding saí tanto. É o segundo que eu crio e tal. Pronto, é isso aí. Então, e aí eu já coloco o status de open lá, né? Tem os padrões default e tal. Então, é uma coisa complexa que eu tô fazendo rapidinho aqui e no instante você faz helpers e te ajuda nas próximas. E aí são só as funçõezinhas de auxiliares, né? Do full text search, de filtrar por status e tal. E basicamente as factories aqui que quando eu crio um aleatoriamente, né, eu passo com open ou closed, eu dou um faker aqui com data no passado, né, uso after create lá naquela linha que vocês viram. Só para finalizar, eu queria mostrar para vocês como os testes podem se valer disso aí e ganhar um pouquinho ou um pocão de qualidade, né? Eu vim aqui, ó, no meu teste da listagem. É importante dizer que o Angular meio que luta contra isso, tá ligado? Ele, a todo momento na documentação dele, eles falam, não instancie o HTTP módulo de verdade, use um mock, não faça requisições para API e tudo mais. Mas por quê?
porque eles estavam pensando em APIs de verdade. Para APIs de verdade, realmente, faz muito mais sentido você mocar os dados no teste e segue o baile. Mas aqui você pode instanciar o HTTP mesmo de verdade, deixar ele fazer, que o Mirage vai entrar e vai cumprir. Algumas pessoas podem dizer, por que você está se preocupando tanto com isso, de dar uma interface tão legal, se você podia só fazer a interface, fingindo que tudo vai dar certo, e chega no teste, que é uma coisa massa, que é o que importa aqui, o teste unitário e tal, e aí você faz um mock e reproduz o comportamento padrão. Porque eu estou pensando no cliente, como a gente vem do design, o design é a primeira coisa, a gente precisa de validação com os stakeholders de verdade. Não é só o diretor da empresa, o gerente da empresa, o coordenador, o pessoal que vai estar lá operando diariamente, é o cliente do cliente, então todo mundo faz sentido. O ideal é quando esse processo de design é co-criado, então essas pessoas estão participando do processo e avaliando, então elas não vão avaliar um teste unitário, elas precisam avaliar uma página funcionando, funcional, com interações reais e funcionais, para poder dar feedback, para poder validar de verdade. Então aqui a gente vai ter que lutar só um pouquinho contra o Angular, mas rapidamente você passa por cima dessas coisas e vou mostrar um caso de teste aqui, né, onde eu testo que quando eu não tenho nenhum resultado, ele mostra uma mensagem. Por exemplo, se eu for para a página 10 aqui, não vai ter nada. E aí ele mostra uma mensagem. Então aqui eu faço só o setup lá e tal, eu espero que a requisição termine, né? E aí depois eu consigo buscar. Aí, qual é a diferença aqui? Eu podia explicar a vocês direitinho o teste, mas enfim, vocês estão ligados nisso aí, é fácil de entender. O que o Mirage muda é que é o seguinte, você vai testar um caso em que a página retorna 0 resultados para ver o que aparece. Então aqui você não instancia nada, você não chama nada no seu seed, porque no ambiente de teste o Mirage não roda o seed, justamente para você poder rodar o seu seed para cada caso de teste. Então nesse caso de teste que eu estou testando uma página em branco, eu não faço nada de seed. E nesse outro caso de teste aqui, que eu testo, que a minha tabela só vai mostrar 10 resultados por vez, independente de quantos itens tenham no banco de dados, aí eu faço um server create list, né, meeting 15. Eu crio 15 meetings antes e aí testo que só vão aparecer 10 e que só vão ser retornados pelo Mirage 10, pelo serviço HTTP 10, e que na minha tabela só vão ter 10 elementos HTML. Então, nesse outro aqui eu testo 0 e não aparecendo e não fazendo nenhum seed. Nesse caso aqui eu testo que vão aparecer só 10, que é o tamanho da minha página, criando 15. Então isso aí você pode, né, enlouquecer isso aí, fazer do jeito que você quiser, qualquer caso de teste, como o cara lá do Heroku estava falando, que ele pega um caso de uso, reproduz exatamente o estado do banco de dados que vai te permitir testar esse caso de uso, faz o seed aí e manda ver. Então é isso aí. Essa foi a palestra sobre o Fake Backend. Queria agradecer muito a oportunidade à Vinta. Essa, na verdade, é a minha primeira palestra para a comunidade na vida. Então, estreando aqui no Front.js, uma honra aí. Obrigado a vocês por terem escutado. E é isso aí. Tamo aí. Valeu, Silas.